aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área, e nesse vídeo eu analisar o 14º episódio da segunda temporada de Fear the Walking Dead, que no caso foi o penúltimo episódio, né, da temporada 2, e pelo que parece ao mesmo tempo também foi transmitido logo em seguida o último episódio, que no caso foi o episódio 15, né, mas nesse vídeo vamos analisar primeiramente o 14 e no próximo o 15, só pra tentar organizar as coisas, mas enfim. No geral, vocês já sabem, analisar os pontos mais importantes, mais significativos, a parada mais importante do episódio em si. Então vamos começar com essa análise. Então, nós temos 3 tópicos para serem aprofundados, né, nesse tipo de análise. No caso, a questão da Ophelia, né, que ela simplesmente começou a ter uma trama do nada, né, uma personagem quase terciária, quaternária, sei lá, uma personagem de fundo que não existia, de certo modo ela não existia, agora ela estava começando a ter alguma coisa de uma maneira completamente do nada, né? E o segundo ponto de aprofundamento é do pessoal do hotel, né, com a Madison, o Travis e tudo mais, e o último ponto, no caso, o terceiro, é em relação ao Nick, Tijuana e os traficantes. Então vamos começar primeiro da Ophelia, né? Eu já falei agora há pouco, não é? Que ela era secundária, não tinha nada, e agora ela tá tendo uma trama, né? Que é simplesmente ir pra América, pra ir pros Estados Unidos. E aí, simplesmente, o que tá acontecendo com a personagem? Ela apenas passou por situações de perigo, somente isso. 2 situações de perigo, como eu posso dizer, um tanto chamativas, né? Porque finalmente estamos testando a personagem, né? A série finalmente decidiu focar numa situação que ela tá sozinha, que precisaria sobreviver, então isso ajuda na mudança de atitude da personagem, mas ao mesmo tempo não introduziu nenhum tipo de história, não é? Mas tenho 2 pontos pra comentar a respeito disso. O primeiro deles é em relação ao ataque dos zumbis, né? Que ela tava no carro, veio vários zumbis e o que é mais curioso é que vários zumbis começaram a, como posso dizer, agarrar ela, né, de todos os ângulos possíveis. E em nenhum momento ela foi arranhada. Sim, ela não foi arranhada, o zumbi não tem mais unha, não tem mais capacidade de arrancar a pele da pessoa, como era conhecido, já tinha sido visualizado na série The Walking Dead. Isso não existe mais, sacou? Os zumbis estão muito fáceis de matar. Se um zumbi te agarrar, tenha certeza que ele não vai arrancar sua pele. Isso não existe mais. Mas o que foi interessante foi ela, como eu posso dizer, desenvolver algumas habilidades sobre sobrevivência. Não que ela não tenha anteriormente, mas ela conseguiu adquirir mais uma questão de adaptação. E o segundo ponto foi em relação ao soldado americano, né, que apareceu todo armado próximo dela, e é claro, ela começou a rezar antes, não é, para não ser morta no processo. Agora, o que tem de curioso nesse ponto? Que antes dela rezar, né, antes dela se adaptar, antes dela se associar com a questão de fé, estava sendo discutido isso muito em Tijuana, né, na questão do Nick, na questão do Alejandro e tudo mais, então tá mesclado esse ponto, né, então essa ligação, né, de foco foi interessante, porque fez o telespectador, como eu posso dizer, não se perder, né, tá tendo uma questão de fé ali, tá tendo um pouquinho ali, então trouxe uma mudança natural de foco. Então, ao mesmo tempo que o Nick tava focando em fé, o pessoal de Tijuana, também tivemos o foco nisso em questão da Ophelia. Então, de forma geral, em relação a essa personagem, ela não teve nada demais, foi apenas alguns momentos de tensão pra chamar um pouco de atenção, mas eu acho que ajudou um pouco no desenvolvimento da personagem, mas na questão de sobrevivência e não de mudança de personalidade. Então, nada demais, foi uma coisa mediana, então tá aí, né, uma coisa mais ou menos. Então, agora vamos focar na relação ao Nick, o grupinho de Tijuana e os traficantes. Então, desde que o Nick chegou em Tijuana, já tinha um clima de tensão ali, né? Já tinha, como posso dizer, uma chamada de colisão, né? Isso ia acontecer em algum momento entre os traficantes e o grupinho lá de Tijuana. Então, esse episódio serviu para clarear, para aproximar esse dano, né, esse conflito. As coisas ruins vão acontecer. E isso já estava começando a ser moldado anteriormente, mas agora finalmente foi, como dizer, oficializado a passagem de um grupo indo em colisão com o outro. Agora, foi somente isso em relação à presença dos traficantes, mas agora em Tijuana tivemos alguns momentos interessantes. No caso, se resumiu em apenas cenas fortes, não é? Tivemos um papinho de fé, como sempre, mas junto a isso tivemos um zumbi, né, que apareceu enquanto o Nick tava conversando com um médico lá, com um cara que foi mordido e falou que era imune e tal. E sério, o zumbi causou um zumbi causou um estrago extraordinário. O zumbi conseguiu morder 3 pessoas e demorou muito pra ser morto, não é? Claro, o Nick ficou com aquela coisinha de não, eu não posso matar o zumbi, ele é especial, mas no final das contas ele matou um zumbi ao melhor estilo Game of Thrones, né, metendo os dedos no olho do cara, destruindo o cérebro, uma coisa bonita, linda de se ver, uma cena forte
morte lindíssima. Mas agora também temos que levar em consideração que foi um zumbi matando muita gente, sacou? Foi uma coisa meio, como eu posso dizer, forçada, né? Só pra dizer, não, temos que criar uma situação bem chamativa aí. Ao invés de botar vários zumbis, não, vamos botar um zumbi, porque todo mundo tem dificuldade de matar um zumbi. Mas, de forma geral, foi uma cena muito mais, como eu posso dizer, chamou a atenção do telespectador. As coisas estavam meio paradas em Tijuana, sacou? Tinha que acontecer alguma coisa muito chamativa e acabou acontecendo isso. Né? O zumbi arrancou o nariz do cara, né? Colocou um efeito lá muito foda mesmo, arrancou o dedo da médica, arrancou, no caso, um pedaço do braço do cara, né? Então foi uma coisa muito maneira mesmo, principalmente a cena dele, do Nick destruindo a cabeça do zumbi. Então cenas fortes, cenas... Quando o Fear the Walking Dead tem cenas fortes assim, é perfeito. Os caras têm que aprender a colocar mais isso, porque isso é o que chama a atenção. Mas é claro que eles colocaram isso somente próximo do final pra manter a atenção do telespectador, e foi exatamente isso que aconteceu. Beleza, pessoas mordidas, cenas fortes, tava tudo indo bem, tava tudo indo de uma forma interessante. Apesar de ter um pequeno detalhe que foi apenas o cara ter sido mordido e o cara ter falando que, não, eu sou imune pra caralho, eu sou imortal e tal. No final das contas, as pessoas foram jogadas nos zumbis, né, no caso, atravessando aquela passagem do ônibus. E após uma discussão envolvendo questão de sobrevivência em relação a Nick, a Luciana e o médico, o cara acabou admitindo que não é imune, sacou? Uau, sacou? Não, me desculpa, mas isso estava muito na cara. The Walking Dead não tem a ver com essa questão de busca da cura, busca de um remédio para o zumbi não existir mais. The Walking Dead tem a ver com sobrevivência. Robert Kirkman já falou isso zilhões de vezes, sacou? Então... é isso, cara. Tijuana foi somente isso. Foi questão do zumbi causando o maior estrago possível, a questão do cara falando que não é imune, e um pouco de foco na questão amorosa em relação a Luciana e o Nick. E é claro, com a confirmação da colisão entre os traficantes e o povo de Tijuana. Mas claro que isso só vai ser focado no próximo episódio, porque isso não foi focado mais nesse episódio, infelizmente. Mas agora vamos falar do hotel, que tivemos uma questão tanto particular envolvendo o Travis e o grupinho que ele encontrou no último episódio. Tá, no último episódio o Chris, né, ele tava com um grupo de 2 pessoas, porque o outro tinha morrido, né, na fazenda, e acabou ficando com um tal de Derek e Brandon. E eles acabaram, como posso dizer, no último episódio, na última cena, eles apareceram chegando no hotel. Aí já podia imaginar zilhões de coisas, um possível ataque, um possível contato agressivo, e tudo se resumiu apenas a dupla, não é? A dupla tendo um comportamento completamente inadequado junto com outros sobreviventes, na parte de baixo do hotel e tal, junto com várias outras pessoas, enfim. Foi, assim, eu achei interessante, porque isso gerou um conflito interno entre os outros sobreviventes, principalmente quando eles foram levados a um quarto específico, e todo mundo começou a reclamar e tal. Claro, ninguém ia viver em paz, todo mundo junto, sem nenhum problema pequeno, né? E claro que botando isso trouxe um ar de realismo, então isso gerou pontos adicionais positivos pro episódio. Agora, não teve muita coisa, né, infelizmente, mas eu acho que a única coisa que sobrou, que foi muito importante, foi em relação à ira do Travis, né, porque ele descobriu a verdade, ou pelo menos uma possível verdade, em relação à situação do seu filho. Olha só, vamos lá. A dupla começou a mentir, começou a criar várias versões, mas no final das contas tudo se resumiu em uma possível verdade, que o Chris morreu no acidente de carro. Sério. Me desculpa, mas aquela maneira que mostraram a morte do Chris, com flashbacks e cortes toda hora, foi a coisa mais imbecil, mais idiota que o Fear já mostrou em todas essas 2 temporadas. Não, é sério, eu gostava do personagem, pra mim tudo bem se ele morresse, se isso fizesse, sabe, se isso ajudasse na história, pra mim tava tudo ótimo, tudo bem. Mas trataram ele como se ele fosse um personagem de fundo, sacou? Eles simplesmente pensaram, o ator vai pro Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., então vamos matar ele rápido, sabe, não vamos focar tanto nele assim, e foi exatamente isso que aconteceu. Apareceu o carro capotando de uma forma completamente absurda, né, o Chris saiu do carro com a perna aberta, com o osso saindo, tá? Uma coisa linda de se ver, mas não foi focado no personagem, foi tratado como se fosse uma cena qualquer e tal, do passado, em cortes, tipo, vai tomar no cu, simplesmente isso, deram um foda-se pro personagem e mataram ele, né? Não sabemos se isso realmente é uma verdade, né, porque vai que os caras estavam mentindo, mas tudo bem se ele morreu aí, apesar de uma
como fazer uma falta de consideração com o personagem em relação à forma que ele foi focado, mas como resposta tivemos uma cena brutal, assim, bastante agressiva, do Travis soltando toda a sua raiva com essa dupla, né? Tivemos uma reflexão, né? Uma memória do final da primeira temporada, que o Travis fez exatamente a mesma coisa, então é um tanto curioso vendo que esse ponto de explosão, né, a explosão interna, botando tudo pra fora, é algo tanto comum nesse personagem. Então podemos definir que isso talvez seja explorado mais na frente, mas de forma geral foi bem interessante esse ponto. Eu acho que foi um dos pontos uma das cenas mais memoráveis e fortes da segunda temporada, né? Apesar da série não ser lá grande coisa, essa cena realmente chamou bastante atenção. Então, de forma geral, isso certamente ajudou na mudança de atitude do Travis, né? Pelo menos eu espero que isso aconteça no próximo episódio, que vai ser focado que vai ser, no caso, analisado daqui a pouco. Então, como nota pro episódio, vendo os pontos positivos e negativos e a falta de acontecimentos em alguns pontos, como também como posso dizer, a adição de cenas fortes vai ser nota 8. Então, se você acha que a nota deveria ser maior, você pode comentar aqui bastante comentários. Como temos para o canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, espero que vocês tenham gostado. Foco no próximo vídeo. Valeu!